Vamos falar agora de oportunidades de trabalho em Linhares. A Prepara Cursos anuncia as seguintes oportunidades: 2 vagas para caixa, 2 vagas para vitrinista, 5 vagas para vendedor, encarregado, 4 vagas para operador de caixa, 2 vagas para atendente, auxiliar de cozinha, recepcionista, crediarista e caixa. Para se cadastrar, o candidato deve comparecer à Prepara Cursos, que fica na rua Augusto de Carvalho, no centro de Linhares. O orientador é o Renison Rodrigues de Souza. Para mais informações, basta ligar para o telefone 99945-1002. Só para repetir, 99945-1002. Um homem de 37 anos foi preso por suspeita de ter abusado sexualmente das enteadas de 3 e 6 anos de idade. A prisão do suspeito aconteceu no bairro Juparanã, no final da tarde desta terça-feira. Na noite desta terça-feira, um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de abusar sexualmente das enteadas, uma de 3 e a outra de 6 anos. A mãe das crianças entrou em contato com a polícia e o homem foi detido na rua Senador Vilela, no bairro Juparanã. Segundo a polícia, o padrasto havia ficado em casa com as meninas enquanto a mãe trabalhava. Ao chegar em casa, a filha mais velha foi encontrada pela mãe chorando e acabou descobrindo os abusos. O suspeito foi encaminhado para o DPJ da cidade. Segundo a delegada, o caso está sendo investigado. As crianças deverão ser ouvidas ainda hoje. Bom, de acordo com a delegada Ana Carolina, em depoimento, o homem negou o crime e foi liberado por falta de provas. No entanto, a delegada disse que ainda vai ouvir a mãe das 2 crianças e solicitou o exame de DNA, que deve comprovar se houve a violência sexual contra as menores. Bom, e é exatamente sobre esse assunto que nós vamos tratar agora na nossa entrevista de hoje. Vamos refletir um pouco mais sobre a violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes com uma especialista no assunto. Confira a entrevista. Bom, com certeza uma situação que choca a todos nós. Só de ouvir falar já é uma situação que nos choca. Choca certamente também as famílias e principalmente as vítimas, né, desse tipo de situação. E a gente, claro, vivendo aí a semana, né, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso agora com a psicóloga Jamile Pratissoli, para que a gente possa entender um pouco mais esse contexto dessa situação. Doutora Jamile, quais os prejuízos psíquicos, né, e também emocionais para crianças tão pequenas, né, numa situação como esta? Não só para crianças tão pequenas, para as crianças de um modo geral, os adolescentes que também são muito vitimados, né, com o abuso, eu poderia citar inúmeros prejuízos, né, mas vamos pegar os mais clássicos. A criança, ela vítima de abuso, ela pode se tornar um perverso em potencial, né? A criança usada e o abuso acaba sendo um uso da criança, pode se tornar um perverso. A gente pode ter uma criança comprometida com a sua sexualidade na vida adulta. A gente pode ter uma criança comprometida até com o seu potencial cognitivo ao longo de sua aprendizagem, porque a questão do abuso sexual é uma questão onde a criança ela não está madura, né, para estar fazendo uso do seu corpo em determinadas situações. E a sexualidade ela é desenvolvida com o tempo, ela requer maturidade. Então, normalmente, né, o abuso ele é considerado quando uma pessoa mais forte, mais velha, normalmente um protetor, né, alguém muito próximo dessa criança, propõe, de uma certa forma, obriga sexuais ou só necessariamente os atos sexuais propriamente dito, mas as brincadeiras sexuais, né? Naturalmente, a criança ela é submissa aos adultos, né? Nesses casos, a situação ainda é pior, né? Quando são pessoas mais próximas? Sim, na família, no caso. Certeza, porque é quem ela deposita a confiança, é em quem ela se sentiria protegida, né? Onde ela teria o aconchego, onde ela se sentiria protegida mesmo, acho que essa é a palavra, né? Desse mundo todo, e é a pessoa, então, que a induz a coisas que, para o momento, ela não está preparada. Não está pronta. E são casos que, na maioria das vezes, acontecem exatamente dentro do lar, dentro assim, do ambiente familiar, de pessoas de confiança? Normalmente, porque as crianças estão mais acessíveis, né? Ela fica mais disponível, não da parte da criança, mas do contexto. Então, padrastos, avós, né? Pais, às vezes um primo mais velho, né? A criança acaba sendo uma presa mais fácil para essas pessoas.
Bom, e esse tipo de abuso, doutora Jamile, muitas vezes, né, a gente já noticiou esses casos, eles são também carregados de ameaças também, né, de morte de outras pessoas, de uma pessoa querida. É um peso também muito grande para essas crianças e adolescentes também, né? É uma sensação de culpa muito grande que essa criança vai guardando. Ela se sente muito responsável por proteger essa pessoa amada. Então, ela se cala, né? Ela prefere não falar, por várias questões. Uma delas é que ela pode levar ao prejuízo de alguém que ela ama, né? Alguém que ela gosta, a mãe, a irmã mais velha, pode se prejudicar por conta disso, e pela questão de que é alguém que ela gostava muito. Então, ela fica um pouco confusa, assim, se ela deve ou não colocar o fato. Porque fica perdida, né? Fica perdida, exatamente. Pois bem. Bom, e esses abusadores, como que a gente pode entender? Porque as pessoas, o senso comum é já acusar e já dizer, olha, essa pessoa merece ficar presa o resto da vida, merece pagar por isso, que realmente é uma coisa abominável, difícil de aceitar. Mas o que a gente pode entender que se passa na cabeça de alguém que pratica atos assim? Dentro da psicologia. Da psicologia. Dentro da psicologia, a gente colocaria esse quadro na perversão. Um homem que se constitui a partir de uma doença, né, de uma patologia, não é alguém normal, né? Então, ele precisa desses atos, e isso vai acontecer para todo sempre. Ou seja, até hoje a gente não tem casos de recuperação de abusadores. Bom, esses casos, por trás de toda a história dessa pessoa que é um abusador também, pode ter havido um caso de ter sido abusado, de ter sido vítima? Sim, sim, sim. Ele pode ter sofrido alguns traumas na infância, pode, tá? Não necessariamente. Ou ter desenvolvido a sua estrutura psíquica de uma forma patológica, né? Que seriam os menores casos. Mas grande parte, sim, sofreram alguns traumas na infância, ou por abuso, ou por agressões físicas, maus tratos, mas de qualquer forma, assim, a saúde emocional na infância, ela vai nortear a nossa saúde psíquica ao longo dos anos. Em termos, falando da psicologia, claro, a criança que passa por um processo desse, é possível reverter uma situação dessa, ou pelo menos amenizar a longo prazo? Sim. Sim, a criança pode ser trabalhada, né? A gente vai estar tentando diluir esses conflitos, tentando fazer com que ela entenda que não foi responsabilidade dela. Enfim, depende de como a criança chegar, mas normalmente sim, a criança abusada, se ela recebe um tratamento adequado, ela consegue ter uma vida normal ou mais perto disso possível. Agora, para as pessoas que estão nos assistindo agora, queria um conselho da senhora como psicóloga, que sinais que os pais, as mães, né, a família deve ficar atento assim, para poder identificar alguma situação que esteja diferente do normal? Por parte do abusador é muito difícil, porque normalmente o abusador é muito carismático, tá? Ele é muito legal, ele é muito prestativo. Então, o gozo desse cara é normalmente disfarçar o desejo dele. Então, ele tem duas personalidades? Ele tem duas coisas agradáveis. Uma é molestar a criança e a outra é dizer assim, ninguém vai saber que fui eu. Então, assim, ele busca que ninguém perceba que seja ele. Isso também, para ele, é agradável. Tem uma sensação de prazer se esconder desses fatos. Então, normalmente, são pessoas que, na sociedade, você vai achar que são idôneas. Né? Quando se descobre, muitas vezes, é uma surpresa, porque ninguém espera, né? Exatamente, é uma surpresa. Então, assim, em relação às famílias que têm crianças, né? Assim, orai e vigiai. Fica atento, né? Fique muito atento aos comportamentos. A criança muda de comportamento. Então, se é uma criança muito agitada, ela passa a ser tímida, algumas vão ficar mais introspectivas. Então, assim, você vai ver que a tua criança, ela vai dar sinais de que alguma coisa está diferente. Para a mãe ou o pai mais atentos, vão perceber que está diferente. Para a mãe e o pai que conseguem compreender, ouvir teu filho, né? Que realmente interagem com a tua criança, eles vão perceber. Alguns vão demorar mais tempo. Né? Quem está mais distraído, alguém vai contar, né? Vai ver uma coisa mais absurda para descobrir. Agora, os pais presentes, eles tendem a identificar com mais rapidez, porque a criança ela vai mudar de comportamento necessariamente.
A doutora Jamile tem um trabalho importante com relação às famílias, né? Um trabalho como psicóloga já há muitos anos. E acompanhando essas questões relacionadas às crianças, doutora Jamile, a gente comemora, já está aí na semana, né, que se lembra o Dia de Combate à Exploração e Abuso Sexual. Há o que se comemorar ou ainda estamos aquém de uma realidade um pouco melhor? É complexo, porque eu acho que isso não é só uma questão emocional, eu acho que tem a ver com todo um contexto socioeconômico e cultural também. Mas, assim, no meio que eu vivo e no trabalho que eu faço, eu acho que cada vitória, cada família que se volta para a sua criança já é uma comemoração. Então, assim, uma plantinha bem plantada vai fazer com que outras se contaminem e também sejam bem plantadas. Acho que devemos comemorar sempre, eu sou muito otimista, mas de fato há muito a ser feito. Acho que ainda tem muita criança abandonada, a gente vê o número de crianças usuárias de droga, né, principalmente o crack, então a gente vê que a nossa realidade é uma realidade entristecedora, que nos decepciona muito, né? E assim, meu convite, né, é assim, pais, amem seus filhos, não tem outra, assim, é meio que matemático nesse sentido, né? A gente precisa estar se doando para essas crianças com um limite. A gente não pode confundir essas coisas. Tá certo. Quero agradecer muito a participação da senhora aqui, trazendo essas informações importantes e, claro, a presença da família ali na vida da criança, pelo que a senhora disse, é fundamental, né? É fundamental. A criança precisa se sentir cuidada. Às vezes uma mãe morreu, um pai morreu, não há problema, ela consegue ser alimentada de afeto por alguém que represente esse papel. Agora, quando ela é abandonada, aí é complicado, a gente dá margem para as perversões como esses abusadores, entre outros, né? A marginalidade de forma geral. Então, a criança é um serzinho muito frágil que precisa de colo, que precisa de direcionamento e que precisa de limite. Eu que agradeço a oportunidade. Espero ter podido contribuir um pouquinho, né, para as reflexões em casa, porque nossa primeira sociedade é o nosso lar. Não tem como fugir disso. É uma situação lamentável e a gente espera que um dia tudo isso tenha fim, né? Não só em relação às crianças e adolescentes, mas que os seres humanos, de modo geral, se respeitem um pouco mais. Esta edição do Sim Notícias está terminando e você, claro, pode nos ajudar a fazer o nosso telejornal. O e-mail para enviar a sugestão de reportagem aparece no vídeo, pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais. O endereço aparece aí no vídeo. O telefone de contato aqui da nossa redação é o 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.